Paz à igreja, amém? Pastor, pastora, obrigado. Deus abençoe a todos que estão aqui. Os que não puderam vir também. A mensagem, ela também está sendo gravada. Então, depois, se você quiser rever, está ali nos registros. E para mim, como eu sempre digo nos inícios das mensagens aqui, é uma honra estar na Batista Betel há tanto tempo. Nós temos, pastor, praticamente são 100 gravações de áudio de pregações daqui. E como é uma por mês, chega perto de 100, dá praticamente 10 anos de gravações quase todo mês. É bastante tempo, bastante mensagem. E é uma honra, uma alegria. Eu me sinto extremamente honrado, feliz e quero que esse projeto continue aí. Até o pastor está com 120 anos aqui, né, pastor? Hoje eu quero falar sobre a importância das Escrituras. Nós já falamos sobre a autoridade das Escrituras em outra oportunidade, dizendo que a Bíblia é inspirada, que ela serve e ela é utilizada para transformar as nossas vidas sendo a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer alguns textos bíblicos que mostram a importância de você conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, ler a Bíblia, lembrar da Bíblia, ouvir da Bíblia, falar dela, estar com ela e guardá-la no coração. A Bíblia usa a expressão guardá-la no coração, meditar nela de dia e de noite, para que a gente seja bem-sucedidos, sejamos abençoados na terra, alcancemos a vida eterna, possamos trazer mais pessoas, termos cura, milagre, transformação, tudo que a gente imagina de bom, tanto nessa vida como no século futuro, a vida eterna. Amém? Todos vocês que trouxeram a Bíblia, vamos abrir então no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué está lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. É depois dos 5 primeiro. Não sei se você sabe, mas o livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio vem do grego e significa repetição. E em Deuteronômio tem-se uma repetição das leis de Deus. Então, Gênesis conta toda a história da criação, aí Êxodo é a saída do Egito. Levíticos e Números, apesar deles trazerem regras específicas semelhantes, eles são distintos, porque um traz um foco no sacerdócio, nos sacrifícios, e o outro nas leis, na criação delas, embora algumas vocês vão ver até repetida. E em Deuteronômio tem-se meio que um resumo, uma repetição daquilo que foi trazido em Levíticos, até em Êxodo e em Números. Depois de Deuteronômio, Moisés morre. E ele morre, eu não sei se vocês lembram, que ele bateu na pedra, bravo lá, e Deus falou, agora você não vai ver a terra prometida, porque você não me obedeceu. Eu falei para você que era para tocar na pedra, você ficou bravo e bateu na pedra. Então, quando você fica bravo em casa, bater a porta, você lembra que porque ele bateu na pedra de bravo com o povo, até tinha uma desculpa boa, porque o povo estava atormentando ele. Ele não pôde chegar na terra. Então, lá da terra, lá do monte onde ele estava, ele olha e Deus permite ele ver a terra prometida. E aí, Moisés impõe as mãos, nós vemos isso em Deuteronômio 34, sobre Josué, transmite sabedoria para Josué e Moisés morre. Então o livro de Deuteronômio encerra com a morte de Moisés. E aí começam as histórias de Josué. Josué foi aquele homem que deu sequência ao projeto de Moisés. Moisés chega então para conquistar a terra e morre. Josué dá sequência entrando nas campanhas e nas batalhas, lutando contra o povo das terras. E no início do livro de Josué, no início da jornada dele, Deus dá ânimo e dá força para que ele continue, para que ele não pare, para que ele lute, conquiste a terra. Não sei se vocês lembram daqueles espias que voltam, nossa, o povo lá é gigante, nós vamos morrer, a gente não vai dar conta. Josué precisava de ânimo. E no versículo 8, vamos ler o versículo 7 e daí o versículo 8. Olha o que esse homem, que foi o sucessor de Moisés, deixa de narrativa. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então aqui, olha, uma instrução para que ele siga a lei. E o que era a lei? Naquela época a Bíblia não estava pronta. Veja, a gente está no livro de Josué ainda. O livro de Josué, quando Josué estava vivendo, ainda não estava pronto. Então, bem no começo da Bíblia, já é referenciado Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a lei que existiam, que eles tinham todos esses escritos, como a lei do Senhor. Essa era a Bíblia da época. Até então, imagina, conforme os tempos foram passando, a Bíblia foi tomando forma. Quando Paulo estava escrevendo as cartas dele, é escrita a carta de Tiago, é escrita a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Pedro, 2 Pedro, a Bíblia está criando forma.
E nesses momentos, a Bíblia que eles tinham eram os livros que já estavam prontos até então. Não pense que a Bíblia foi assim, depois que estava tudo escrito, lá no Concílio de Nicéia, num grupo eclesiástico da Igreja Católica, eles juntaram e falaram, olha, vamos criar a Bíblia, esse livro sim, esse não. A Bíblia, cada carta que Paulo escrevia, assim que ele escrevia, ele já formava a Bíblia. Aí ele mandava a carta, a igreja lia. E nós vamos ver isso em Pedro, quando Pedro cita a carta de Paulo. Ele fala assim, os muitos distorcem as cartas do nosso amado irmão Paulo, assim como fazem com as demais escrituras. Então ele coloca as cartas de Paulo em pé de igualdade com as demais escrituras. Ele já reconhece aquela carta como sendo inspirada por Deus. O apóstolo Paulo cita o livro de Lucas, quando fala de ninguém amarra o boi quando debulha, mas deixa ele comer, citando as palavras de Jesus lá de Lucas. Então, conforme a Bíblia era escrita lá desde a época de Moisés, veio os 10 mandamentos, virou Bíblia, virou palavra de Deus. Veio aqui Josué, ele já tinha todos os escritos de Moisés, está ali a Bíblia pronta. Jeremias escreve as cartas, os profetas, eles já reconheciam todos esses como Bíblia, como palavra de Deus. Tanto que no próprio Antigo Testamento o autor escreve, olha, mesmo se Daniel estivesse vivo nesses tempos e Jeremias, o povo ainda não se arrependeria, já fazendo alusão à palavra de Deus. Então lembre disso, Josué nessa época, sem as escrituras como nós temos hoje, tão grande e ampla, ele já citando no versículo 7, ali, um encorajamento para não desvie, no versículo 7, que nós lemos ali, cuidem fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quando nós seguimos as Escrituras, nós somos bem-sucedidos aonde quer que andamos. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, ou seja, esteja sempre na sua fala. A Bíblia, a palavra de Deus. Memorize versículos, estude a Bíblia, fale da Bíblia, converse sobre a Bíblia, ouça, não apartes da tua boca. Medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que bonito, não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela. Então a gente tem que meditar nela de dia e de noite e aí olha a consequência. Ao cumprir ela fielmente, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que texto bonito, não é? Meditando na palavra de Deus. Isso lá no início, lá no começo. Deus não cria na Bíblia uma listinha de pecado, de coisa errada para fazer, para ver se a gente passa no teste. Ao contrário, quando ele descreve na Bíblia os pecados e os problemas, ele está nos protegendo de um mal. E não criando uma lista de obrigações para nos prender e amarrar a elas e ver se a gente consegue passar em algum teste que ele criou. Não. Ele percebendo e sabendo como é a criação que ele mesmo estabeleceu e como ela funciona, ele elenca os comportamentos pecaminosos que vão destruir a nossa própria vida. Então ele traz os pecados não como uma listinha de afazeres, mas como uma lista de proteção contra um mal que pode atingir a nossa própria vida. Por isso que ele narra como a cobiça, a lascívia, a mentira, o roubo, tudo como pecado. Não porque apenas desagrada a ele, mas desagrada a ele porque vai contra a natureza dele e, consequentemente, contra a obra criadora dele e, por fim, destrói os teus relacionamentos, a tua vida, a tua saúde física, emocional, espiritual. Então, quando você pensar em pecado, não pense que Deus colocou na Bíblia, nas Escrituras, um monte de regrinha para te tornar a tua vida mais difícil. Não, ele colocou as regras lá para tornar a tua vida mais fácil. Porque ao seguir aquelas regras, as coisas vão funcionar melhor na tua vida. Tanto que, se você vê a vida dos ateus, que nem Bíblia crê, nem em Deus acredita, mas eles pecam, eles sofrem a consequência do pecado. Porque são regras e leis que Deus estabeleceu e, portanto, quando ele chama de pecado, ele está nos protegendo de um mal para nos ajudar a termos melhores relacionamentos, uma vida melhor e sermos bem-sucedidos. Por isso, quando aprendemos a palavra dele, aprendemos como o mundo funciona. Não aprendemos de um Deus caprichoso que só quis fazer ali regrinhas para ver como a coisa funciona. Ele cria, estabelece, sabe como funciona e delimita, olha, só não segue isso aqui, porque senão vai dar problema para você. Claro que isso chama pecado, que por fim também desagrada a ele.
mas o encorajamento é para meditarmos na palavra de Deus. Então, o destaque que eu quis trazer com Josué 1:8 é: medite de dia e de noite e prosperarão os teus caminhos. Olha o que fala: é meditar, é prosperar e ser bem-sucedido. É uma dica para você. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras já é mais misterioso onde fica na Bíblia. Fica antes de Jó. Esdras, Neemias, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Na verdade, o livro de Esdras e de Neemias era um conjunto. E eles são divididos, você vê que eles trazem uma narrativa bem semelhante. Esdras 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha o que ele fazia, deixa ali o texto. Ele tinha decidido, olha os verbos que está no texto. Ele decidiu, então ele tomou uma decisão, é na mente isso, você escolhe. Tem um dia que você decide que vai começar a respeitar teu pai e tua mãe. Vira aquela chave na tua cabeça e você começa a respeitar. Tem um dia que você decide que você vai parar de chegar atrasado no serviço. Vira aquela chavinha, sabe essa virada de chavinha que acontece na cabeça da gente de tempo em tempo com alguma coisa? Aqui Esdras tinha colocado no coração dele, nós temos que fazer isso, tomar essa decisão. Olha o que? Dedicar-se, então é algo intenso, não é só um estudinho, é uma dedicação. É investir mesmo o teu tempo, dedicar-se, estudar, então ele se dedica a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Então ele decide, ele vai fazer com dedicação, ele estuda, ele ensina e ele pratica. Ó, praticar, ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então nós temos que, com todas as nossas forças, estudar as Escrituras, ensinar as Escrituras, fazer isso com dedicação. Porque assim como nós vimos em Josué, seremos bem-sucedidos. Veja que conforme a Bíblia, os livros vão se formando, e nessa época que os muros já tinham sido derrubados, já tinha acontecido um monte de coisa, eles já estavam numa época em que até Davi já tinha passado, o reino de Davi já tinha ido, quando Esdras e Neemias estavam vivos e tal, eles estavam chorando porque o templo que Salomão levantou tinha sido destruído e tal, o muro tinha sido destruído. Mesmo nessa época, continua em vigor a Bíblia e todos os escritos, e nós tendo que meditarmos, estudarmos e nos dedicarmos às Escrituras. Não foi diferente lá na época de Moisés, quando vem os 10 mandamentos, não foi diferente na época de Josué, não foi diferente agora com Esdras, como também não era com Adão. Adão não tinha o papel, porque o relacionamento de Deus com Adão ele era distinto. Deus falava pessoalmente com Adão. E a Bíblia, nós poderíamos dizer que a Bíblia, como palavra de Deus, já se formou desde que ele cria Adão e fala: não coma do fruto dessa árvore, porque no dia em que você comer, morrerá. Ali está a palavra de Deus, já inscrita no coração de Adão. Mais uma vez, Esdras se dedicando a estudar e a ensinar com todas as forças. Ele coloca no coração a trazer uma dedicação no ensino e na transmissão da palavra. Como que nós estamos fazendo isso? Uma simples leitura que você fizer da Bíblia, se você ler a Bíblia 15, 20 minutos por dia, você termina ela em um ano. 15, 20 minutos só. Não é tanta coisa. É pouquinho, 15, 20 minutos. Você tira, às vezes, se você pegar um relatório no teu telefone, quanto tempo você gastou no Instagram por dia? Aí vai aparecer 2, 3 horas. Tá bom que é mais fácil. Então daí a gente não precisa de 2, 3 horas de leitura. Você diminui também para 15 minutos. Você consegue finalizar em um ano. Eu tenho dificuldade de ler. Hoje você pode dar play também. Vir na igreja, fazer um estudo bíblico, falar com o pastor, organizar você um estudo bíblico. Se você gosta de ensinar, alguns têm dons de mestres, e nós vamos ver isso. Os que têm esse dom precisam ensinar. Outros precisam ser ensinados. Todos temos em algum aspecto algo na vida que podemos compartilhar e algo que aprendemos. Mas se você ainda não se sente preparado para ensinar, se dedique primeiro a aprender e peça a Deus a trazer esse conhecimento. Agora vamos lá para o Novo Testamento, em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Agora é Jesus. Mateus 7, 24. Pastor, eu estou olhando aquele ventilador, será que dá para alguém virar mais perto aqui? Se for possível. Se não tiver jeito, não tem problema. Mateus 7, 24. Olha o que diz. Agora é a vez de Jesus. Portanto, todo aquele que
ouve estas minhas palavras e as pratica. Você pode ver que agora não foi nem ler, né? Que às vezes é difícil a gente ler. Ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos ver como é que está no texto ali? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos o quê? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se eu ouço a palavra de Deus e decido obedecer, a minha casa está na rocha. Eu já vi pessoas que falam assim, olha, eu escolhi viver de uma forma contra a vontade de Deus. Eu escolhi viver de uma forma que eu não vou seguir os mandamentos de Deus, não vou seguir a Bíblia, não vou seguir a palavra dele, vou fazer minha vida do jeito que eu quero. Você até pode ser enganado por um pouco de tempo, mas o problema é que, como consequência, você terá não apenas um fim lá na eternidade de condenação, como também aqui na terra, como nós citamos no começo, você deixará de ser bem-sucedido. Por isso que Jesus ilustra alguém que coloca sobre a rocha. Eu já contei um exemplo aqui que eu conheci um rapaz que ele constrói casa. E ele montou uma casa, ele não sabia direito fazer, bateu um ventão forte, bem como Jesus narra. E levou aquela casa de madeira que ele tinha feito, derrubou tudo. Ele podia chorar e falar, Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Eu acordei cedo, peguei madeira, gastei, investi meu tempo, investi dinheiro. Por que isso aconteceu comigo? Sabe qual é o resultado? Sabe o que Jesus fala? Tá dando certo aí, pastor? Desculpa. Deu certo? Vai ter que fazer uma adaptação. Não sei se é verdade, mas me falaram ontem que hoje ia ser o dia mais quente do ano. Se é ou não, mas também já é o fim do ano, né? Vai ser o próximo mais quente daqui 2 semanas, né? Aí não vai fazer tanta diferença. Tá, obrigado, viu, pastor? Então esse rapaz, ele construiu a casa dele, ele edificou uma casa ali de madeira e tudo, e nessa casa que ele edificou, bateu um vento e levou tudo. Ele podia reclamar para Deus e falar, Deus, por que você permitiu que isso acontecesse comigo? Por que você deixou eu me esforçar, eu fazer, eu dei tudo? Porque você não fez os alicerces corretos. Porque você não foi aprender como você deveria construir. Porque você não sabia montar a edificação. Porque você usou a madeira errada. Porque você bateu o prego no lugar errado. Não adianta fazer, tem que fazer correto. Não adianta tentar, tem que tentar da forma certa. Porque, lembra que nós já lemos em Provérbios 1,32? O desvio dos simples os matará. Então, se você for simples, o teu erro pode te destruir. Simplesmente pela tua simplicidade. Tentando acertar, você errou. A casa foi levada. Podia ter alguém dentro, alguém podia morrer, alguma outra tragédia podia acontecer. Culpa de Deus não foi culpa de um mau alicerce. Por isso, quando nós alicerçamos a nossa vida, e Jesus fala na palavra de Deus, aí sim a nossa casa é edificada sobre a rocha. Por isso, coloca lá de novo, Mateus 7,24. Por isso o texto diz, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é o que ouve e pratica a minha palavra. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E é esse que nós temos que ser, o que edifica a casa sobre a rocha. Tua casa não vai cair. Você vai ter tuas estruturas fortes. Pode bater um vento, pode alguém morrer, pode você perder o emprego, você pode ficar sem um filho, você pode perder o teu pai, ou você pode estar com uma doença grave. Pode vir o vento, mas você está firme com Cristo. Nada vai te abalar. E você tem a vida eterna como garantia. Por mais difícil que seja a situação, você estando com Deus, você edificando a sua casa na rocha, você não cai. O que é edificar a casa na rocha? Lembra Josué? Na sua palavra meditarei de dia e de noite. Esdras tinha se dedicado não só a aprender, tinha decidido a dedicar-se a aprender, a ensinar e a praticar. É você olhar e falar, Deus, o que você ensina? O que é pecado? Porque às vezes você fala, Paulo, você fala tanto de aí ouvir a palavra, praticar a palavra, ouvir a palavra, praticar, mas o que é tanto que eu tenho que ouvir e praticar? Por exemplo, quando diz lá, não ensina a criança no caminho que deve andar, é você educar os teus filhos. Ou então quando Jesus diz, ou quando a Bíblia diz, não mata, não roube, não minta, não use palavras torpes. Jesus ensinando, o apóstolo Paulo ensinando a seguirmos o mandamento de cearmos, ao batismo, nos batizarmos com Cristo, ao mandamento de orar, de ler as Escrituras, de falar de Deus, de ir e pregar o Evangelho. Tudo isso são instruções
que fazem com que a gente edifique a nossa casa sobre a rocha. Oração, jejum, dízimos, ofertas, tudo isso são instruções de Deus para nós conduzirmos a nossa vida. Estes são os mandamentos que, quando nós a eles obedecemos, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. O amor ao próximo, fé, misericórdia, justiça, bondade, mansidão, ensinarmos e exortarmos uns aos outros. Tudo que você vê na Bíblia que te orienta a tomar uma decisão é um mandamento bíblico. E é aonde você edifica a sua casa sobre a rocha, ao praticar tudo isso. Perceberam a importância que tem a Bíblia? Josué lá atrás, 1:8. Medita de dia e de noite para ser bem sucedido. Esdras decide, com toda a dedicação dele, aprender, praticar e ensinar. Agora nós vimos Jesus falando em Mateus, aquele que ouve e pratica, edificou a sua casa sobre a rocha. E nós temos na Bíblia inteira esse tipo de ensinamento. Se você abrir, quase todos os livros das Escrituras têm isso. Mas eu quero agora com você ir em Mateus capítulo 4, que é um bem emblemático do porquê que as Escrituras são tão importantes. Mateus capítulo 4, versículo 6. Para quem não lembra, essa é a parte da tentação de Jesus. Mateus 4, versículo 6. Olha só, é só o 6, 7 e daí o versículo 10. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Isso aqui é o diabo. O diabo citando a Bíblia. Ele falou, olha, a Bíblia diz, Jesus, faz isso. Por que o diabo usa a Bíblia para tentar convencer Jesus? Porque ele sabe que Jesus pauta-se nas Escrituras. Que Jesus, o alicerce dele está na própria palavra dele, porque ele é um Deus coerente. Ele cria, ele dá a instrução e ele segue a sua própria instrução, ele segue o seu próprio manual, as suas próprias regras e os seus ditames. E aí o diabo fala, já sei, vou pegar ele nisso. Então, quando o diabo cita a Bíblia, embora ele faça um mau uso dela, a gente percebe que o uso que ele está fazendo mostra e revela que as Escrituras é um caminho aonde Jesus sempre se norteia. E é o que nós temos que fazer. E aí vem um detalhe, o cuidado. Você não fazer mau uso das Escrituras. Tem gente que pega... Eu ouvi, eu não sei se é verdade ou se eles fizeram brincadeira e palhaçada, mas tinha um senhor que pegou na Bíblia e ele tinha adulterado com a esposa dele, daí o rapaz chega e pergunta, viu, mas por que você fez isso? Ele falou, não, mas está na Bíblia. Vá e adultera. Aí o rapaz olha para ele e fala, não, mas aqui está escrito adúltera, não adultera. Aí ele falou, achei que era para adulterar. Então ele fez um mau uso das Escrituras, foi lá e adulterou. Se é verdade ou era uma brincadeira, eu não sei se alguém viu, aí é um senhor de idade, já tinha visto, pastor? Então ele lê errado aquele texto e faz uma má aplicação. Então nós temos que ter esse cuidado. O diabo queria fazer uma má aplicação. Como que eu estou aplicando? Você pega lá um textinho que você achou e acabou, entendeu errado, alguém te falou um negócio de Deus, você parece certo, mas não é. Existe uma armadilha muito séria que pessoas muito inteligentes conseguem fazer com as Escrituras, que é o que o apóstolo Paulo fala, Pedro em 2 Pedro 1 também diz, que é essa distorção. É a capacidade de fazer uns encaixes bonitos, que parecem legais e bíblicos, mas que não são, que não passa de uma conjectura, de uma invenção, de uma ideia legal, que é bonita também, que pode até não ser pecado, mas que não é uma doutrina. Você quer um exemplo? Alguém pode olhar para você e falar bem assim, olha, nós vamos defender a tese do batismo de bebê. Por quê? Quando você batiza, aí ele começa, Jesus foi circuncidado, antigamente tinha circuncisão. Quando que era dada a circuncisão? Quando você era bebê, quando você era criança, 8 dias. Inclusive é um dos períodos que você tem a maior produção de uma vitamina, tem tanto a protrombina e a vitamina K, que são substâncias no corpo da gente que ajudam na coagulação de sangue. É um momento ideal para ter a remoção do prepúcio, que é o que eles faziam. Aí eles falam, olha, antigamente era quando bebê. Por quê? Porque é ali que você cria, aí você começa a inventar bonito. Aí você cria uma aliança com Deus, como Deus fez a aliança com Abraão e manda Abraão circuncidar. Até aqui está parecendo tudo bíblico, não está? Porque eu estou citando a Bíblia, estou falando de circuncisão, que era quando criança e tal. Quando Jesus vem, a circuncisão, o apóstolo Paulo diz que ela não é mais necessária, mas nós temos o batismo. O batismo, portanto, quando nós fazemos quando criança, ele tem o efeito de criar uma aliança com Cristo, já que a circuncisão não existia mais. Não está parecendo certo? Só que eu acabei de inventar essa parte. Só que ela está parecendo bonita, não está?
Mas eu inventei, eu peguei umas coisas que são verdades, e a hora que eu falei o batismo na criança, cria-se essa aliança. Na Bíblia nunca está dizendo isso, que um batismo de criança faz uma aliança, tal. Lá tem um mandamento da circuncisão, lá com Abraão, quando ele pede para circuncidar a criança, tal. O apóstolo Paulo fala que a circuncisão ou incircuncisão não importa, o que importa é um coração circuncidado para Deus, não mais agora na carne ou não. E aí eu fiz essa junção. Aí eu falo, portanto, quando a criança é batizada, quando pequena, pode ser com 8 anos ou mais ou menos, que agora já não tem mais essa necessidade da carne ali e tal, você traz a remoção do pecado desde a origem e torna uma criança mais pura diante de Deus, já preparada para Deus. Inventado. Bonito, legal, é pecado? Você pode até batizar uma criança, mas não vai ter o efeito do batismo que Pedro cita, quando ele fala em 1 Pedro 3, 21 a 23, ele coloca que o batismo não é o despojamento da imundícia da carne, não é você virar uma pessoa pura e perfeita, mas é a indagação de uma boa e nova consciência. Um bebê não tem consciência. Então você até pode batizar, fica bonitinho, legal, toda a cerimônia, mas depois tem que batizar de novo quando tem consciência. Por quê? Porque você tem que saber o que você está fazendo. No eunuco, em algumas traduções da Bíblia, no capítulo 8 de Atos, ele para perto das águas e ele olha para Filipe e fala, o que me impede de ser batizado? Tem água. Aí Filipe fala, em algumas traduções, que vem em combinação com o que diz lá em Pedro, do despojamento de uma nova indagação. Ele diz, nada te impede, se creres, pode ser batizado. Então você tem que crer, você tem que entender o que está acontecendo, porque senão por que você vai ser batizado? Então veja, esse é um cuidado que nós temos que ter com as Escrituras, que é o que o diabo estava fazendo ali com Jesus, distorcendo. Parece correto, você pula daqui, está escrito que vai te salvar, tá? Então, mas eu estou tentando a Deus, eu estou provocando, eu não estou confiando em Deus. Então você tem que tomar cuidado com esses malabarismos que você encontra. Eu contei um exemplo hipotético aqui do batismo de criança, mas a gente pode fazer inúmeros exemplos, criar doutrinas bonitas. Você faz um enfeite, você fala que a partir do momento que você ora com o joelho dobrado, como dói o joelho, você mexe com o cérebro e tal, e aí eu cito um outro texto bonito e tal, que fica bem legal, mas não é uma doutrina bíblica. E se nós não conhecermos as Escrituras, nós não edificamos a nossa casa sobre a rocha. E aí há o perigo de eu acreditar em falsas doutrinas, de eu crer num negócio errado. Como consequência, inferno, dor, morte, tragédia, menos galardões, uma vida mais difícil, problemas na terra. Lembra que nós dissemos aqui que o pecado não é uma listinha de coisa errada e certa, boa para você fazer, porque Deus quer te testar, mas é regras que Deus sabe que vão te prevenir de um mal aqui na terra. Então eles são mais uma proteção contra um mal por causa do modo como a terra funciona, do que uma listinha caprichosa que Deus criou para te obrigar a seguir. Portanto, conhecer as Escrituras tem essa importância. Mateus 6, então nós lemos aqui na primeira parte, 4, versículo 6, o diabo falando, vai, pula, porque está escrito que você pode, Deus vai te salvar. Aí olha o que Jesus responde em Mateus 4, 7, e daí depois o versículo 10. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Aqui nós temos duas coisas. Jesus refuta uma falsa doutrina bíblica com a Bíblia. Então ele conhece a Bíblia para poder se defender. E se ele não conhece, é simples, igual o senhor lá, que se é verdade eu não sei, mas que fala adultera. E não era adúltera, não sabia nem ler no português. E Jesus fala, é verdade, está escrito que eu posso pular, e ele pula. Ele comete um pecado, ele tenta o Senhor teu Deus. Então é você saber fazer a boa aplicação das Escrituras. Você vai precisar de ajuda, eu vou te mostrar isso daqui um pouco. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então ele usa as Escrituras para refutar, e olha que legal, ele pauta a vida dele nas Escrituras. O próprio Deus, o próprio Jesus, usa a Bíblia como regra de conduta e fé. O diabo tanto sabe disso que usa a Bíblia para tentar convencer ele a fazer algo errado. Olha que incrível. Por que eu não vou usar a Bíblia como regra de fé? Ele não cita a tradição dos antigos, ele não cita a tradição dos profetas, tradição. Ouvi-se a tradição que diz. Não, ele cita as Escrituras. Você abre lá, está escrito. Ele cita a Bíblia. A tradição, quando ela é boa, ela deve ser seguida. Mas a tradição, quando ela confronta a Bíblia, ela tem que ser rejeitada. E nós já pregamos sobre isso. Se você for lá no YouTube, você vai ver. Tradição bíblica ou tradição dos homens. Marcos capítulo 7 detalha tudo isso. Vocês, por causa da vossa tradição, invalidais os nossos mandamentos, o mandamento das Escrituras, porque fazem isso, dizem isso, contrário ao que a própria Escritura está dizendo. E o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, dizendo, mantenham e sigam a tradição que nós ensinamos para vocês, que é a tradição bíblica. Então, se a tradição confrontar a Bíblia, tchau para a tradição, porque Jesus usava a própria Bíblia para
se defender. É o que nós temos que usar como modelo. Atos 17, versículo 2. Atos 17, versículo 2. Lucas, João, Atos 17. Esse é um dos meus textos, um dos capítulos que trata sobre a autoridade da Bíblia mais extraordinários da Bíblia, porque tem o versículo 2 e depois a gente lê o 11. É o 2, 3 e depois o 11. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Não era com base na tradição, era com base nas Escrituras. Então ele usa as Escrituras para respaldar a tese dele. Nós temos que usar a Bíblia para respaldar tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Todas as nossas teses, todas as nossas ideias, principalmente as doutrinas que vamos seguir. Se é certo, se é errado, se não é. Versículo 3. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclama é o Cristo. O Cristo é uma palavra grega que significa ungido, que é a mesma de Messias, só que Messias é no hebraico. Messias no hebraico é o ungido, o escolhido, separado, ungido. E Cristo é no grego, é a mesma palavra, Messias e Cristo, você usar. Aí ele diz aqui para os judeus, esse aqui é o Cristo, esse é o Messias, esse é o ungido que vocês estão esperando lá. E como é que ele mostra que esse é? Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer, como a gente viu no versículo anterior, nas Escrituras. Então ele discutia as Escrituras, provando e explicando que esse aqui é o Jesus, é o Messias, é aquele que vocês estão esperando que viria e está aqui, e é ele e nele que vocês têm que crer. É com base na Bíblia que a gente defende as nossas doutrinas. Em mais nada. É com base na palavra de Deus que nós defendemos a doutrina bíblica, a nossa conduta e as ideias. Jesus é Deus, Jesus é isso, é pecado isso ou não é? É com base nas Escrituras. E é isso que Paulo fez. Põe o versículo 11 agora. Agora olha que legal. Você pode falar, mas era o apóstolo Paulo falando. Até o apóstolo Paulo era objeto de escrutínio, ele tinha que ser verificado se o que ele estava falando estava certo ou não. Olha só. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem dos apóstolos com grande interesse. Olha o que os cristãos, lá do primeiro século, quando ouviram os apóstolos pregando, fizeram. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então você imagina, o apóstolo Paulo vir pregar aqui, ele ressuscita, ele levanta lá da Grécia, sei lá onde ele morreu, ele levanta e vem e começa a pregar. Eu não vou acreditando em tudo que ele fala, eu examino nas Escrituras se o que ele está falando é verdade ou não. Mas como é que pode isso, Paulo? As Escrituras não é a palavra de Paulo. Nós vamos ver ali na frente, em 2 Pedro 1, que homens escreveram inspirados por Deus. Então é escrito por homens inspirados por Deus. Tanto que tem momentos que Paulo está escrevendo que ele fala, agora falo por mim mesmo e não por Deus. Então tem momentos que ele não está falando por Deus. E aí é onde você tem... Opa, deixa eu ver isso aqui. Os bereanos foram elogiados, porque eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias. Então era vários dias. Opa, deixa eu ver. Paulo está falando que esse Messias, esse Jesus, Isaías, deixa eu folhar, deixa eu ver. É a gente fazer a mesma coisa. Espera aí. Esse pastor aqui na internet está falando isso, deixa eu abrir a Bíblia, deixa eu ver, deixa eu ouvir com alguém que entende, deixa eu folhear. Esse podcast, que agora está na moda podcast também, né? Você senta na frente do microfone assim e começa a falar um monte de coisa ali. Esse cara ali falou e eu arrepiei e tal. Arrepiar não é sinal de que tem Deus ali. Você pode arrepiar num show do mundo aí também. Claro que pode ser um sinal, pode ser. Porque quando as nossas emoções são mexidas, elas podem ser para o bem ou para o mal, mas Deus pode mexer nas nossas emoções. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é se aquilo é das Escrituras ou não. Lembre também que você juntar uma multidão, ou você trazer gente, ou fazer um malabarismo ali, não é sinal do poder de Deus. Os mágicos, lá na época de Faraó, eles copiavam alguns dos milagres ali que Moisés fazia, com os encantamentos deles e tal. O diabo fazia aquilo. O diabo, se possível, enganará até os escolhidos, porque fará até sinais para enganar. Moisés, quando bateu na pedra, ele desobedeceu a Deus, mas mesmo assim saiu água. Mas Deus reprovou aquilo. Não é porque saiu água que está certo. Não é porque veio gente que está certo. Pode até ser que por causa do coração de vocês que estão aqui hoje ouvindo, você ouve essa mensagem e se converte. Mas a minha intenção poderia ser má. E eu ter que responder diante de Deus, porque eu falei alguma bobeira.
de propósito, mas Deus usou a minha mensagem para te convencer, eu uso de uma falsa profecia, revelo um negócio mentiroso para você, só que a tua fé te salva, e eu depois vou para o inferno. Aí eu chego diante de Deus, mas em teu nome profetizei e preguei, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas então como é que ele trazia pessoas, aquele povo se convertia? Não é porque saiu água da pedra que estava certo, porque saiu água, mas Moisés foi punido por isso. Então não confunde, se eu ouvir lá num podcast, ver um monte de gente, um monte de curtida e seguidor, examine nas escrituras. Se até os próprios apóstolos eram objeto de verificação e checagem, quanto mais os pregadores hoje em dia, que não são parte daqueles 12 dos apóstolos. Então Atos 17:11 traz isso. E agora a gente caminhando ao fim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, e daí eu vou ler um paralelo em 2 Timóteo também, 1 Timóteo 4:15. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. 1 Timóteo 4:15. Tudo isso que a gente está falando é para você ver a importância das Escrituras. Josué 1:8, na tua palavra meditarei de dia e de noite. Esdras 7:10, ele decide com dedicação aprender, praticar e ensinar as Escrituras, desde lá de trás. Mateus 7:24, quem edifica a sua casa sobre a rocha, quem está firme é quem ouve e pratica a palavra de Deus para que seja bem sucedido, como está lá em Josué. Mateus 4, 6, 7 ali que nós lemos, Jesus é tentado, o diabo usa a Bíblia para tentar convencer Jesus, e Jesus usa a Bíblia para defender a Bíblia e para se defender e fundamentar as suas ideias e os seus pensamentos. Em Atos 17:23, 17:2 que nós lemos, o apóstolo Paulo discutia a Bíblia na igreja, provando que Jesus era o Messias. E no versículo 11, os cristãos bereanos viam na Bíblia que aquela mensagem era de fato de Deus. Então, as Escrituras têm que ser a nossa base. E agora, 1 Timóteo 4, 15 e 16. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina das Escrituras, preservando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Como é que eu sei que essa doutrina é das Escrituras? Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo 3,15, é o próximo livro. 2 Timóteo 3,15. É o versículo 15 e 16. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Então, aprender, olha o que o texto já está dizendo. Que Timóteo conhecia as Escrituras desde criança. Você que é pai e mãe, teu filho tem que conhecer desde criança. É tua obrigação. Timóteo conhecer. Por quê? Não é porque porque os pais ensinavam. É porque os pais levavam à igreja, porque os pais aconselhavam, mostravam. O que nós, como pais, temos que fazer? O mesmo. E se você que é criança está ouvindo e percebe isso, desde criança a gente já tem poder de decisão. Eu lembro que eu, quando criança, decidi que eu ia memorizar versículo. Minha mãe não me obrigou, ela me motivou, me ajudou e me impulsionou, mas teve várias decisões que eu que tomei. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha agora o que a Bíblia faz com a gente. Que são capazes de torná-lo sábio. A Bíblia vai te tornar mais sábio. Ela é importante ou não? Com certeza. Para a salvação, então você vai ser sábio ainda, e para ser salvo é através das Escrituras. Não está escrito através da doutrina, da tradição. Está escrito da doutrina da palavra de Deus, das Escrituras. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando eu creio em Cristo, ao ler as Escrituras, eu me torno salvo e mais sábio para a salvação. E aí eu queria ler esse texto de Pedro, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. É um texto muito importante sobre essa temática. 2 Pedro 1, 21. E depois 2 Pedro 3, mas 1, 21 diz assim: pois a profecia, quando ele fala de profecia, são as profecias trazidas lá no Antigo Testamento, aquelas que embasam a vinda de Cristo, que é as Escrituras. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então são homens falando, na minha diz assim, a profecia nunca foi produzida pela vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então é uma palavra dada por citada por homens, reproduzida por homens, mas enviadas por Deus, inspiradas por Deus. Olha o que diz agora o capítulo 3 de 2 Pedro também, versículo 15, 2 Pedro 3, 15.
Esse é o 15:16, que eu mencionei agora há pouco, no início da mensagem. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com sabedoria que Deus lhe deu. Versículo 16. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Quando ele fala assim, eles torcem a mensagem, é distorcer a Bíblia, ele coloca agora as cartas de Paulo em pé de igualdade com as escrituras, porque ele faz assim, igualzinho estes mesmos homens fazem com as demais escrituras. Então, se as demais, as outras, ele está querendo dizer que a de Paulo também é uma escritura. Assim como eles fazem com a de Paulo, eles fazem com as demais escrituras. Então, ele coloca as cartas de Paulo no mesmo bloco de escrituras. Ou seja, é um texto inspirado por Deus já no Novo Testamento, antes, porque muita gente fala, teve uma época, oficialmente a Igreja Católica, quando ela faz um anúncio lá no Concílio de Nicéia, lá nos da frente, dizendo quais seriam os livros que eles reconheceriam como inspirados ou não, isso foi no ano próximo ao ano 1500, sem falar daqueles concílios que teve anteriores, que eram mais locais e regionais, onde eles definiam um ou outro livro. Mas oficialmente eles citam os livros que eles entendem como parte das Escrituras no ano 1500. Então isso quer dizer que até o ano 1500 não tinha Bíblia? Não só tinha, como assim que a carta de Paulo era produzida, Pedro já sabia que era a carta de Paulo antes mesmo do primeiro século ser encerrado. Ali nos anos 60, 90, já estava tudo pronto. E todo mundo sabia que isso era a Bíblia. Ela só não estava compendiada, não tinha impressão, como nós temos hoje. Eram vários manuscritos, mas todos sabiam aquilo que era escritura e aquilo que não era. Por quê? Porque era validado pelos próprios apóstolos. E um dia a gente pode pregar sobre isso, que é sobre a formação do cânon bíblico. E essa formação se dá desde o momento em que Deus começa a inspirar e a mensagem é escrita. E é por isso que Deus não permite que qualquer mensagem e texto que não era escritura prevalecesse e perdurasse durante o tempo. E esses textos eram até rejeitados. Daria para a gente falar muito mais, mas até aqui eu vejo que é o suficiente. O que eu queria lembrar você? Tudo isso que nós dissemos e pregamos fala da importância das Escrituras na nossa vida. Quando nós temos, não precisa abrir a Bíblia, mas lá em Atos 8, do 30 ao 31, o eunuco, ele fala assim para Filipe. Filipe fala, viu, o que você está lendo aí? Isaías, o que está falando? Ele, eu não sei, não tem ninguém para me ensinar. Aí Filipe começa a ensinar ele tudo aquilo ali. Não, isso aqui quer dizer isso. O eunuco, novo na fé, ainda não conhecendo e não sabendo, reconhece que ele precisa de alguém para ensinar e mostrar para ele. O mesmo acontece em Lucas 24, 27. Põe na tela lá, Lucas 24, 27, diz que Jesus, no caminho de Emaús, lembra que ele ressuscita? E daí tem dois rapazes andando no caminho para Emaús, e Jesus vem junto deles e começa a conversar, e eles falam, viu, você não está sabendo o que aconteceu? Os dois falando para Jesus, o que aconteceu? Morreu Jesus, a gente achava que ele era o Messias e tal. Aí Jesus, sério mesmo? Nossa, mas conta mais aí para mim. E naquele caminho, é dito assim, e começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então ele mostra em todas as Escrituras quem ele era. Falou, era para acontecer isso. Por isso que nós temos que usar a Bíblia para mostrar tudo o que é sobre Jesus, sobre a nossa fé, sobre a salvação e sobre a nossa vida. A Bíblia tem que ser esse manual de regra e fé. Em João 10, 27 diz que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Então, quando você, a ovelha de Cristo, ouvir, o Espírito vai testificar em você, cada dia que você chegar mais próximo de Deus. Porque em Gênesis 1, 26 diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, quem tem poder de interpretar as Escrituras? O Espírito Santo dentro de cada um de nós. Porque se for para eu criar algum grupo de pessoas que tem esse poder, acabei de cometer um grave erro agora. Porque eu não sei se você percebe, mas nós vivemos isso hoje no Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Saem decisões de lá que a gente discorda e fala, nossa, mas há 2 anos atrás eles interpretaram que era constitucional isso. Um exemplo é a prisão em segunda instância. Em 2016 eles falaram, está errado, não pode não. Eles falam, não, tá certo, pode sim. Aí em 2019 falou, não, tá errado, não pode não. Aí depois, não, tá certo, pode sim. Mas então, o que a Constituição diz? Pode ou não pode? Vocês não estão aí para interpretar? Essa é a evidência de que se eu criar um grupinho, ou um pastor, ou um papa, ou um padre, ou alguém, ou um bispo, um chefão que vai interpretar, eu corro um sério risco
dele me levar ao erro, porque ele também é humano. A única forma de eu autenticar é com Deus junto com a minha consciência. Até porque, se eu escolher alguém para autenticar, eu estou, em última instância, eu autenticando, porque é eu que escolhi quem vai autenticar. Porque se é eu que falo, não, o pastor que pode fazer isso, eu estou tomando essa decisão na minha mente de dizer que é ele que pode. Então, no fim das contas, é eu que estou concedendo a ele essa permissão. Então, como que eu sei quem pode interpretar as Escrituras? É o Espírito que testifica em nós. Porque nós já pregamos sobre o Espírito Santo aqui, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos consola, que nos exorta, que nos lembra de Cristo. E João 10, 27 diz que nós, quando ovelhas de Cristo, ouvimos a voz do nosso pastor. Então, é em nós que o Espírito Santo vai falar, quando você tem um coração puro, sincero e verdadeiro. Até porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Lembre sempre, cada um tem um dom. Procure uma pessoa que tem um dom do ensino. Em Romanos 12, versículo 7, diz que algumas pessoas foram chamadas para serem mestres. E as pessoas que foram chamadas para serem mestres, elas são escolhidas para ensinar a doutrina bíblica. E você pode ouvi-las como conselho, aprender. Filipe precisava de alguém para ensinar ele. E aí, o eunuco e Filipe ensina. Os dois no caminho de Emaús, Jesus começa a descrever toda a comprovação de que ele era o Cristo pelas Escrituras. Não foi por qualquer outro meio, por tradição, nada. Foi pelas Escrituras. As Escrituras vão mudar a sua vida. A palavra de Deus é o que muda a nossa vida. É nela que nós temos que confiar. Porque está contida nela o caminho para nós chegarmos a Deus e termos uma vida bem-sucedida na terra. Amém? Então vamos nos colocar em pé e deixa o texto de Josué 1:8 ali atrás no telão para a gente. Esse ventilador me salvou, pastor. Josué 1:8. Nós lemos agora no comecinho. Vocês podem ver que eu ia ler o texto, eu vinha para cá. Assim. Não deixe de falar as palavras deste livro. A última mensagem que eu deixo para você. Não deixe de falar a palavra da Bíblia e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que aqui está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Senhor, coloque a Tua palavra no nosso coração. Ajude-nos a armazená-la. Nós amamos a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações pela Tua palavra. Proteja-nos do mal. Use a Tua palavra para convertermos mais pessoas ao Teu reino. Para termos uma vida na Tua presença e termos a vida eterna ao Teu lado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelos aqui presentes, pelos que não puderam estar, pelos aqui representados. Peço ao Senhor que nos perdoe de nossas falhas e nos ajude a Te servirmos. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Teu amor, Senhor, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós. Que a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, repouse em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar.